De tudo que gira em torno da figura do Kian, grande parte da comunidade de Ordem acredita mais em headcanons que eles atribuíram como canon do que no que realmente é mostrado sobre o personagem. Principalmente na figura do Kian fodão de Desconjuração, que nunca existiu. O Kian sempre foi uma criança patética e traumatizada. E nesse vídeo eu tô aqui para dissecar um pouco da figura do Kian, desse personagem, e principalmente da questão do Kian herói e algumas outras interpretações erradas sobre o personagem no geral. E o primeiro ponto que eu quero levantar é: o Kian é literalmente a idealização de uma figura fascista. E eu não estou falando fascista num sentido como foi muito atribuído pelas redes sociais, como simplesmente uma pessoa babaca ou como um vilão. Até porque hoje em dia fascista virou quase que um xingamento qualquer. Ah, aquela pessoa é uma babaca? Essa pessoa é fascista. O Kian é basicamente o líder de um culto de fanáticos religiosos que adoram ele cegamente e que acreditam que ele é basicamente uma divindade além do ser humano e que sabe de todas as coisas. E que, inclusive, acreditavam nisso mesmo antes do Kian possuir rituais, né? Acreditavam em tudo isso mesmo antes dele poder ter uma demonstração verdadeira de poder. E daí ele cria nesse grupo de fanáticos religiosos um inimigo abstrato, que nesse caso aqui é basicamente o paranormal. Ele cria ao redor da figura do paranormal esse culto que opera à base da vingança, à base do ressentimento. Então, o que acontece aqui basicamente? Geralmente a figura de um líder fascista, essa figura de uma pessoa que ela nasce de uma hierarquia e essa figura é enxergada como algo além do humano, né? Como uma figura quase que mitológica, né? Esse líder quase que mitológico. E o Kian é basicamente essa figura que cria na imagem de si mesmo essa imagem de adoração. E eles fazem de si a imagem da própria salvação, como essa figura que tem a resposta para todas as coisas. O que é inclusive uma das coisas muito criticadas pelo próprio Alan Moore na idealização de um super-herói, né? Na idealização de uma figura heróica que sabe a solução de todos os problemas e de como que isso é basicamente a personificação de uma figura fascista. E disso nasce os scriptas, que é basicamente esse culto cego religioso que acredita em tudo que o Kian faz. E seguem um plano baseado em vingança, mesmo que ele leve a um genocídio. E por que eu estou falando sobre vingança? É uma interpretação errônea que entende que o Kian realmente está buscando a salvação para alguém. Talvez ele mesmo se engane acreditando nisso, ou ele simplesmente engana os scriptas que acham que ele acredita nisso. A trajetória da vida do Kian não é sobre salvação, é sobre vingança. Porque o plano do Kian não é exatamente a única forma funcional de lidar com o paranormal. O que a Ordem faz é também uma forma funcional de lidar com esse problema. E um ponto que é até interessante de se levantar é que se nós não vivêssemos em uma sociedade que vive à base de medo e ansiedade constante por causa do sistema em que vivemos, tecnicamente o paranormal nem teria tanta força assim. O plano do Kian não é sobre impedir o paranormal, é sobre literalmente acabar com ele. É basicamente um plano de vingança. E ele pega basicamente todo esse ressentimento nascido do trauma que ele nunca conseguiu superar e ele transforma isso basicamente em estratégia política, onde ele cria esse inimigo abstrato e com base em vingança e ressentimento, ele cria um grupo de lunáticos e fanáticos religiosos que estão dispostos a passar por cima de quem for para realizar essa vingança. E é por isso que a figura endeusada do Kian de Desconjuração, que parte do fandom criou e tenta emplacar a calamidade como a decadência do personagem, não existe. Porque o deus Kian de Desconjuração não existe. Mesmo em Desconjuração, ele ainda era uma figura patética. Ele ainda era uma figura de uma criança ressentida por milênios, por causa de uma vingança impossível. Uma das falas do Kian em Calamidade é inclusive a frase: poucos têm coragem de permanecer existindo
nessa realidade tortuosa como eu tenho. O Kian não ama a realidade. Ele não liga para as pessoas que existem nela. Ele não se importa. Ele se importa contra a vingança dele contra o seu principal inimigo, que é o outro lado. Ele não se importa de salvar a vida dessas pessoas. Se ele se importasse em salvar as vidas das pessoas, ele estaria do lado da ordem, que é quem verdadeiramente se importa com a vida dos inocentes, que é quem vai lá, se arrisca e às vezes perde a própria vida em prol de salvar pessoas inocentes. Enquanto o Kian está disposto a esmagar milhares de pessoas inocentes em prol de uma vingança. E o Kian, mesmo em Desconjuração, não passava de uma criança ressentida. A principal diferença é que na Desconjuração ele tinha muito poder nas mãos. E é só isso. Agora, por que eu falo exatamente que parte da mitologia do Kian pro fandom é baseada em headcanons que não necessariamente representam a história de verdade? Existe uma teoria, que é basicamente a teoria de que Enigma do Medo provou que o Kian tá certo. Enigma do Medo não provou porra nenhuma. E daí a maioria esmagadora do fandom tomou isso como verdade absoluta. O que não é verdade. O plano do Kian nunca foi explicado. Nunca foi explicado qual é as reais consequências. O que a gente sabe com certeza, obviamente tem alguns outros pontos que eu vou me esquecer de citar, mas o que a gente sabe com certeza é o seguinte. Para o plano funcionar, o Kian precisa matar todos que sabem do paranormal. Isso foi estabelecido ainda em Desconjuração, isso nunca mudou. E vamos lá. Se essas pessoas voltam, porque a ideia de parte do fandom é de que, essas pessoas vão morrer, né? Mas daí elas vão voltar, igual foi no final de Enigma do Medo, porque nada vai ter acontecido. E não é isso que acontece. Se isso fosse acontecer, o Kian teria falado que isso aconteceria. E ele em nenhum momento falou isso. E daí, a justificativa que as pessoas que acreditam nessa teoria dão, é que o Kian, ele é muito inteligente, mas ele não sabe se comunicar, e daí ele esqueceu. Olha só, ele esqueceu de falar a parte principal do plano, que é que todo mundo fica vivo no final. Olha que bobinho esse Kian. O Kian, ele pode ser um arrombado quanto ele for, mas ele é uma pessoa inteligente, ele é manipulador pra caralho. Ele sobreviveu por 4.000 anos sem poder usar rituais, só manipulando todo mundo. O Kian, se existe a informação de que as pessoas que morrem no plano dele fossem voltar, ele não iria omitir isso, porque isso seria o principal argumento para convencer, seja os agentes da ordem ou seja qualquer outra pessoa, a ficar do lado dele. Outra coisa que ele fala em Calamidade é que a parte do plano dele é que ele vai usar a relíquia e destruí-las. Isso daí a gente sabe que destruir uma relíquia é quase que destruir a ponte de um elemento para a realidade. E ele fala para o Amphitru que ele pode voltar e impedir tudo antes de que tudo aconteça, né? Ele pode impedir tudo isso mesmo antes que tivesse acontecido. Só que essa é uma frase muito ambígua, muito abrangente. Não tem como a gente saber o que exatamente vai acontecer. E a outra coisa que ele fala o Kian fala pro Veríssimo, ele diz que eu não preciso te matar, eu posso te prender e você vai assistir esse mundo queimar. Ou seja, o mais provável, na minha interpretação, é de que o Kian quer acabar com esse mundo e criar um mundo novo, livre do paranormal. Mas até que ponto é justificável você cometer um genocídio com pessoas inocentes em prol de lutar por um mundo que não existe? Até que ponto é justificável você destruir uma realidade em prol de uma coisa que não existe, em prol de outra realidade que não existe? E essa interpretação não necessariamente é a interpretação correta, porque nós nem sabemos ainda qual que é de fato o plano do Kian. Isso talvez seja explicado no Apocalipse. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso é de que essa interpretação de que o plano do Kian é igual ao Enigma do Medo não passa de uma teoria. Isso não é verdade. Até porque, se fosse verdade, isso teria sido estabelecido ainda em Desconjuração. O Kian teria falado que as pessoas não iriam morrer, que as pessoas iriam voltar. Mas ele disse com todas as palavras que
todos precisavam morrer, inclusive ele mesmo. O que a maioria das pessoas não interpreta, não consegue entender sobre o Kian é de que ele é só uma criança traumatizada que está buscando a todo custo dar um fim no próprio sofrimento. Um fardo que ele se autoimpôs. Ele se impôs à mortalidade. Ele escolheu passar de corpo em corpo e se tornando imortal aos poucos. Ele escolheu esse próprio fardo e ele busca incessantemente dar fim à imortalidade que ele mesmo escolheu. O que em si é um personagem trágico. Ele não é um semideus. Apesar de ter o poder de um semideus, ele não é essa figura divina. Ele é uma criança traumatizada por causa de um trauma milenar que ele até hoje nunca conseguiu superar e busca incessantemente a vingança contra um inimigo imaginário. É uma figura que não se importa com o sofrimento alheio, não se importa em livrar as vidas do terror que o paranormal causa. Ele só se importa com a própria vingança. E uma das minhas cenas preferidas do Kian é no episódio 7 de Calamidade, onde ele passa descalço entre os scriptas e passa a mão na cabeça deles, quase como se ele fosse uma figura divina. O que exemplifica essa adoração quase que religiosa que os scriptas têm pela figura dele. E eu não tô falando tudo isso para desmerecer o personagem do Kian. Pelo contrário, tudo isso para mim só enaltece ele. É por isso que para mim ele é o vilão mais interessante e o melhor antagonista do Ordem. Hoje em dia tem muita essa interpretação, não só hoje em dia, né, mas algumas pessoas têm essa interpretação de que um vilão, para ele ser bem escrito, ele só tem que ser fodão, e é só isso. Inclusive, recentemente eu vi uma comparação do Kian com o Raziel, falando como o Raziel é o vilão muito melhor escrito que o Kian, porque ele é um vilão foda, ele morreu com honra e blá 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 blá. Não que o Raziel seja um vilão ruim, eu também adoro o Raziel. Eu gosto na maioria dos vilões do Ordem, não tem praticamente nenhum que eu desgoste, eu acho todos muito bem escritos. O Kian, pra mim, só tá um patamar a mais, porque as camadas dele como personagem são realmente incríveis, assim, muito bem feitas. Mas eu só acho que parte do fandom não percebeu desde o começo que o Kian é só uma criança birrenta no corpo de um semideus. Enfim, eu acho que é isso. E como última observação, eu queria dizer que se não vivêssemos em uma sociedade que vive constantemente com medo e ansiedade, o paranormal não seria tão forte e não seria necessário calamidade e mais nada para se livrar do paranormal. No final, o verdadeiro vilão disso tudo é o capitalismo, e é isso. Eu acho que é isso, e vejo um próximo vídeo.